Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Giuliani, psicóloga, professora da Pitágoras Fortaleza e coordenadora do GEPLE, né, que é o Grupo de Extensão em Práticas Lúdicas e Educacionais, que essa semana, a última semana de novembro, a gente tirou para a gente refletir, pensar e educar a população e também conversar com os profissionais de saúde sobre a automutilação. E dando pontapé inicial, né, nessa semana de eventos, de conversas, de bate-papo, eu convidei a Bruna Anastácia, que é psicóloga, né, tem uma longa trajetória dentro da psicologia infantil e também da psicologia escolar, porque Isso, sim, a prevenção tem que começar desde pequeno. Então, isso. Bruna, muito obrigada por estar com a gente nesse momento, né? Os nossos alunos, eles têm muita sede, muita ansiedade de trabalhar com a psicologia infantil, né? A Sim. psicologia infantil, eu acredito que Uhum. relacionada com o fato de que a gente vê muito terapia de adulto na TV, em filme, em seriado. Sim, Infantil a gente não vê tanto. é verdade. Eu acho que vai ser uma troca muito rica, né? Já que você tem uma trajetória tão grande com a criançada. E eu queria Uhum. pedir para você primeiro se apresentar para a gente, né? Tá, joia. Desde já, muito obrigada, Carla, pelo convite. Eu adoro participar desses momentos, né, no intuito de achar que a gente pode, né, contribuir mesmo com a formação dos alunos, que serão futuros psicólogos, né, futuros profissionais, e acho que quando a gente traz um pouco da nossa experiência, compartilha, isso enriquece muito. Então, eu amo compartilhar saberes, eu acho que a gente, quanto profissional, a gente tem que ter essa rede mesmo de apoio, de compartilhar, de trocar, porque ninguém se faz ali sozinho individualmente, né? Então, essas trocas, elas são necessárias e importantes, principalmente para a formação de quem está nessa, como você disse, nessa sede de conhecer um pouquinho mais, e às vezes a gente passa pela faculdade e não tem tantas, né, tantas informações e tudo, porque a gente sabe que a graduação ele acaba sendo limitada mesmo, por mais que a gente tente dar conta de tudo. Mas é isso, muito obrigada. Então, assim, como você falou sobre a Anastácia, sou psicóloga infanto-juvenil e realmente desde a minha trajetória lá de trás acadêmica, eu já voltei muito para minha formação, para o meu engajamento para esse público, né? Então, eu já diferente de algumas pessoas que vão se achando dentro da faculdade, eu já tinha uma certeza que era trabalhar com crianças e adolescentes. Então foi mais fácil, né? Para mim, desde o início eu já fui trilhando esse caminho com os estágios na faculdade, participei do NUCEPEC, que é o núcleo, né, da UFC, que trabalha no centro de pesquisa só da infância e adolescência, e fui, né, desenvolvendo esse trabalho lá de trás. Então, a sementinha foi plantada. Então, quando eu me formei, a minha área de atuação inicialmente, primeiro, foi a escola, né, a clínica, o consultório veio depois. Então, como você também falou, eu tenho essa experiência na escola, que inclusive foi, né, já desde que eu me formei, os meus estágios lá de trás, e minha experiência profissional foi toda embasada nesse universo escolar, que me deu muita base e visão e olhar para deixar o consultório mais rico também. Então, assim, foi importantíssimo. E hoje eu estou exclusivamente no consultório, né, enquanto psicóloga clínica da infância e adolescência. E tive que deixar a escola, né, no finalzinho do ano passado, com muita dor no coração, para poder realmente me dedicar e depositar mais energia ao consultório, porque demanda bastante, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa Sim. prática, né? E aí esse público é um público maravilhoso de trabalhar, mas que a gente tem que estar muito bem embasado em muitas coisas para poder fazer um bom trabalho. E o bacana, né, já que a Bruna trouxe um pouco dessa experiência escolar dela, é da gente, eu trabalho, né, com essa parte da infância também, como pesquisadora, e esse processo, e esse estudo e essa compreensão do que acontece na escola, eu sempre gosto de dizer que a escola é uma microesfera da sociedade. Tudo que acontece Sim. na sociedade, ela vai ser reproduzida Uhum. na escola de alguma forma, em alguma Uhum. escala. Então, tudo que acontece lá, acontece na escola. E hoje, né, a gente está vivendo esse momento muito diferente, né? Eu acho que a gente não Sim. tem precedente na história para algo semelhante, até porque quando se teve, há 100 anos atrás, as pandemias, esse modelo escolar que vigente hoje não existia naquela época, Sim. né? Uhum.
modelos realmente muito distintos. E o psicólogo escolar, né, que a Bruna já viveu essa experiência, ele é um psicólogo que está sempre se atualizando, porque a Com cada certeza. gerações vão mudando muito rápido, e a Uhum, cada novidade, essa novidade vai aparecer na escola de alguma forma. Então, o isso. psicólogo que trabalha com criança e com adolescente, mesmo que de fato ele não trabalhe na escola, a Bruna tem muita experiência com isso, mas ele vai em algum momento do seu trabalho esbarrar na escola, seja Sim. como um apoio, né, para o nosso trabalho Uhum, acontecer de uma forma mais legítima, ou até mesmo como muitas vezes o problema ou a questão, ela começa na escola, né? Ela vai estar sim, relacionado com algum movimento que nasce ou se desenvolve dentro do processo escolar. E, exatamente. e é muito comum, né, quem trabalha com criança acabar tendo essa experiência na escola ou acabar se descobrindo na escola. É, Sua fala é muito bacana, Bruna, porque existe essa ansiedade, né? Muitas vezes os alunos estão muito preocupados com a abordagem, com a área de atuação, isso. e aí a gente Uhum, tem que lembrar, essa tua história é bacana, porque nós somos dinâmicos, né? O psicólogo isso. tem necessidades que são dinâmicas. Uhum, é, Então, em alguns momentos, a gente quer fazer esse trabalho mais macro com muitos, aí às vezes a gente quer, né, desenvolver esse uhum, trabalho mais micro, mas se tu é. pudesse dividir com a gente, assim, quais foram os fatores principais, né, que te levaram a sair da escola, né? Eu acho que isso é muito Uhum, importante para os alunos entenderem que essa transição é certo. necessária. Natural, isso. É como assim, como eu te falei, a minha área de atuação, de assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo processo educacional, pela escola, pelos processos que acontecem dentro da escola, essa dinâmica. A escola é um ambiente muito dinâmico. Eu nunca vivi um dia igual, né, dentro da escola. Então, eu sempre tive essa paixão mesmo. Então, era a minha primeira área de escolha e também, claro, tinha muito interesse em adentrar na outra área, né, que é a área clínica. Mas, assim, eu sou muito prudente, então, assim, eu tive calma, né, como você falou, que às vezes a gente vem com essa ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu iniciei primeiro no ambiente escolar, e aí foi um processo muito legal, porque realmente na escola você amadurece bastante, você lida com casos assim que chegam no seu consultório, então você cria uma bagagem, né? Uma bagagem de um atendimento, que você está ali lidando diariamente com atendimentos de mães, de famílias, de professores, de educadores, trabalhando com formação de educadores, então você precisa estudar bastante, e isso vai lhe dando engajamento. E todo, assim, né? Eu escutava muito vai logo para a clínica, vai logo para a clínica, tu tem muito perfil da clínica, mas eu respeitei, né, o meu tempo e tive calma para iniciar esse processo. Então, eu adentrei inicialmente na escola, até porque meus estágios já eram na escola, então só continuei. E assim, as escolas que eu trabalhei eram escolas que demandavam também uma carga horária muito, muito alta, né? E eu acho que, assim, para a gente depositar, o consultório ele exige muita energia e tempo também para você estar estudando, para você estar ali de corpo presente. E eu sempre pensei assim, para eu estar no consultório, eu preciso estar exatamente bem, de corpo presente, engajada, porque cada família que você recebe é uma responsabilidade, então eu não queria ir por estar, né? Assim, vou começar porque eu tenho que começar. Então eu respeitei esse tempo e foi um processo assim que eu não mudaria nada. Dentro de tudo aconteceu realmente conforme eu né, fui planejando. Então, às vezes até saiu fora do planejado, porque a minha ideia era passar a vida toda na escola. Mas a partir do momento que realmente eu iniciei no consultório, né, então, um dado momento eu já né, me sentia realmente bem experiente, mais madura, porque a gente sabe quando assim que a gente sai da faculdade, né, a gente sai né, verdinho, apesar dos estágios que a gente faz, o tempo é que nos amadurece, e as experiências, isso vai trazendo bagagem. E aí eu optei né, em sair de uma escola grande, que a carga horária era maior, e ir para uma escola menor em que eu pudesse, agora sim, fazer essa conciliação com o tempo, né, um tempo mais saudável para o consultório, e aí foi fluindo. Então, a partir do momento que eu decidi sair de uma escola, agora eu vou conciliar,
eu também optei porque tem isso. A gente tem hoje em Fortaleza, né, no nosso cenário, vários tipos de escola, com várias abordagens, que vão demandar de formas muito diferentes do trabalho do psicólogo, né? E aí eu fiz essa escolha, né? Agora sim, agora eu vou para o consultório e vou trabalhar numa escola menor, com carga horária menor, né? E aí foi indo. Então, cada vez mais que eu fui depositando energia no consultório com dedicando esse tempo, naturalmente foi fluindo e o consultório ele foi tomando uma dimensão que aí chegou um dado momento que eu percebi que a escola não cabia mais dentro da rotina que eu estava, né, das minhas escolhas. E aí, né, como eu disse, foi com o coração na mão que eu tive que fazer uma escolha, porque a gente tem que fazer escolhas, né? A gente vai também passando por cima, né, do nosso autocuidado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí cheguei nesse momento que, como você falou, Carla, que é um momento que chega, né? Não é, as coisas não acontecem de repente. E cada um vai ter o seu caminho de forma diferente. A gente está compartilhando aqui experiência, mas cada um tem o seu caminho, tem sua experiência, tem o seu tempo também, né? Os tempos é muito subjetivo, eles são diferentes. O que funciona para mim pode ser que não funcione para você. E a gente precisa estar muito atento a isso também, né? Ao nosso autoconhecimento, ao que a gente dá conta, o que a gente não dá, as nossas limitações e as nossas habilidades. E aí o processo, né, aconteceu mais ou menos dentro dessa forma. E aí hoje eu realmente estou muito feliz, muito realizada é, com esse tempo exclusivo de consultório. E uma coisa bacana, Bruno, eu acho que a gente precisa comentar, eu costumo dizer que a psicologia teve um momento na história que ela foi muito voltada para os processos clínicos, né? Quem se formou há uns 10 anos atrás vai relatar isso, inclusive na carga horária, né? A psicologia já foi 6 horas semanal, ou 6 anos, né? Então a psicologia mudou. Eu lembro que eu sou da turma que dá transição, né? Eu já entrei na turma com 5 anos, eu já entrei com um currículo novo, entrei exatamente quando a psicologia se tornou generalista, ou seja, Sim. você se forma em psicologia, mas você de fato não tem digamos assim, uma especificidade como se tinha há 10 anos atrás, que você já se formava clínico, né? Sim. Então, naturalmente, pós a formação, pós a graduação, você precisa fazer aprofundamento, seja na sua abordagem, na sua prática específica, como no hospital, como na escolar. Aí eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente quais foram as formações que você fez, né, pós Certo. a graduação, para os alunos conhecerem um pouco, né? Certo. Pronto. Durante a faculdade, eu até, assim, dentro da minha trajetória acadêmica, na verdade, eu nem me ligava, assim, até a metade da faculdade, eu não me ligava muito a essa questão da abordagem clínica, né? Porque como eu era muito realmente focada na parte escolar, eu depositei muita energia e muito conhecimento dentro de formações e estudos da psicologia escolar, do desenvolvimento infantil, que querendo ou não, como eu estou dizendo, já era um preparo também, né, para trazer essa bagagem para o consultório. E aí, a minha formação de base foi a gestalterapia, né? Quando eu me encontrei assim, me vi mais, né, parecida nessa identificação, eu segui dentro da gestalterapia e iniciei nos 2 últimos semestres, né, no 8º semestre da faculdade, que eu acho importante a gente iniciar antes, né, em vez de só começar a formação da abordagem quando já tiver concluído, porque você consegue, né, geralmente as formações duram 2 anos, né, então é o tempinho que você vai tendo. Então, eu comecei, né, no 8º, era o 7º, 8º semestre, a formação em gestalterapia, voltada para a infância e para a adolescência, porque já era um público que eu realmente queria trabalhar, né? E, concomitantemente, eu também fiz a formação em psicologia escolar. Eu acho que são 2 áreas que se casam muito, né? Assim, essa parte da infância e adolescência com a psicologia escolar, quando você está inserido nesse universo ou da educação infantil, ou do ensino médio, lidando com esse público, porque você acaba estudando, assim, uma complementa muito a outra. Hoje eu sinto muito isso, assim, que todo o meu estudo da área escolar complementou demais o meu trabalho, né, enquanto profissional, enquanto
profissional da clínica, né? Então, aí depois fiz a formação, concomitantemente fiz também uma formação em psicologia escolar, e aí a minha realmente formação de base foi essa, a gestalterapia, né? Que eu tenho uma identificação com essa parte mais do humanismo e tudo. E aí, quando eu fui para o consultório, Carla, e aí eu confesso que eu fui e aí é um processo que é meu, né? Vale ressaltar isso, que cada um tem o seu. Quando eu passei a realmente efetivar, né, os atendimentos, lidar bastante com muitas demandas da infância, da adolescência, com muitas famílias, eu fui me percebendo um pouco limitada com a abordagem, certo? Uhum. Eu senti uma necessidade de ter protocolos um pouco mais definidos, algo mais fechadinho para trabalhar com essa demanda, com aquela demanda, né? Materiais mais concretos. E aí foi quando eu passei a me identificar com o cognitivo comportamental, né? E aí eu já comecei a estudar por conta própria, né? E fui vendo que realmente eu até passei a me identificar mais, que tinha até mais, assim, eu tinha uma aproximação sobre a minha atuação dentro do consultório, e aí foi quando realmente eu optei em iniciar uma especialização, né, na TCC, voltada exclusivamente para a infância e para a adolescência, que está, inclusive, já terminando agora, né, no final do ano. E aí hoje eu trabalho dentro do consultório, né? Se você me perguntar, eu realmente a gestalterapia ela trouxe um embasamento, mas hoje eu trabalho mesmo com a TCC, né? Então eu me considero um terapeuta cognitivo comportamental e hoje me sinto mais segura, com muito mais identificação dentro dessa abordagem para estar trabalhando com as demandas que me chegam no consultório. E esse, Bruno, é um processo também que os alunos ficam ansiosos de escolher, né, a sua abordagem, Uhum. mas muitos estudos já mostram que essas transições, na verdade, né, elas são super comuns. São bastante. Tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que em 10 anos, em geral, os psicólogos eles começam a não se auto-intitular por abordagens, né? Sim, Porque a gente começa, de fato, inclusive eu sou professora de desenvolvimento infantil e de psicomotricidade, então eu tenho formação em psicodrama, mas não tem como não ler e trabalho com as avaliação outras. de testes projetivos, então não tem como a Sim, gente não ler sim, sim. psicanálise. Trabalho com criança também, então a TCC tem um repertório fabuloso, né, assim, de protocolos e estruturas que nos auxiliam muito no consultório. Então, você não Sim, pode deixar de usar por conta isso. a ideia que as abordagens, elas se Se complementem. complemento, perfeito que você está colocando, porque exatamente assim, eu sempre penso que assim, a abordagem, na verdade, ela é um instrumento de trabalho, é um guia, só Um apenas um método, guia, né? né? É um guia que vai lhe guiar de acordo com o que você, né, vai ali, um método. Mas, assim, a gente não tem que se fechar, não existe uma abordagem melhor do que a outra, e não, eu acho que assim, a gente não precisa se limitar e se fechar, porque realmente a gente fica limitado. Se eu vou usar só a linha. Por isso que eu digo, hoje dentro da minha prática, minha prática é mais embasada na TC, mas claro que vem um pouco da Gestalt, dentro de um atendimento, tenho também ali um olhar, né, quando a gente traz, na escola, eu lia muito também sobre a questão da psicanálise quando a gente vê essa questão do desfraude, enfim. Então, são abordagens que se complementam, né? Não se limitam, não se fecham, nenhuma é melhor do que a outra. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, porque realmente, às vezes, eu vejo essa ansiedade, tenho que me encaixar em alguma coisa. Não, você precisa ter uma base, né, em alguma coisa, porque é importante, porque é um guia. Uma Mas referência, né? você não. Isso, uma referência, mas você não precisa estar ali, né, totalmente protocolado, que tem que seguir aquilo. E até porque tem muito o seu jeito. Eu gosto até, eu brincava até com um colega da Isso. faculdade, que no final das contas, não tem assim, lacaniano, freudiano, não. Você vai ser a bruniana, né, a carliana, porque tem o sua perspectiva, dentro do seu jeito, você vai moldando sua forma de trabalhar, que vai ser única sua, né? Única minha. Então a gente precisa se atentar a isso. E falando nesse jeito único de nós sermos, né? Aí entra uma pergunta que é super importante, né? Quais são as habilidades, né? Assim,
para quem quer trabalhar com criança e com adolescente, que a gente sabe importante, que a gente desenvolve. Alguns alunos Uhum, chegam, não, mas eu sou ótimo com criança, eu uhum, adoro criança, mas gostar de criança, ou até uhum, alguns alunos, quando eles se sentem desconfortáveis, quando eles estão, mas eu não gosto de criança, né? Eu até uhum, brinco, gente, eu adoro criança no varejo, mas no uhum, atacado, assim, uhum, adoro criança, uma, duas, três, mas quando esse número uhum. vai aumentando, para mim, Sim, às vezes uhum, fica um pouco desconfortável, né? Assim, eu não me sinto sim, tão segura em trabalhar. Então, talvez uma psicologia escolar, como a Bruna já encarou aí, talvez uhum, não seja. Eu não tenho as habilidades o suficiente. Isso não sim, tem nada a ver com gostar ou não gostar, são habilidades que você perfeito, vai desenvolver. Então, perfeito. conta pra gente, Bruna, quais são as habilidades? Perfeito. Assim, exatamente como você está falando, as habilidades, assim, existem, assim, eu parto do pressuposto que tem algumas habilidades importantes a serem colocadas, né, a serem desenvolvidas, como você está dizendo, quando você quer. Então, assim, eu quero, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Como você, essa limitação, eu acho muito importante a gente, primeiro, né, a base é o autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer, entender nossas limitações, porque assim, às vezes a gente é psicóloga e tem. Não, a gente tem, dentro da psicologia tem várias áreas, vários públicos, então a gente vai ter uma identificação maior com alguma coisa e também uma habilidade, como você está falando. Eu nunca me senti confortável para trabalhar. Eu já passei até a prova de trabalhar no hospital com crianças. Eu amo trabalhar com, olha para você ver, eu amo trabalhar com crianças, adoro o trabalho que eu desenvolvo. Mas dentro dessa dinâmica contextual de hospital, crianças em adoecimento, com Uhum, luto, já é uma limitação que não dá para mim, entendeu? Então é diferente, né? Porque eu amo trabalhar com crianças, que eu vou trabalhar com todas as crianças, né? uhum, Inclusive, por exemplo, eu vou até falar um pouquinho assim, né, a gente vai falar um pouquinho das demandas que mais surgem, mas hoje assim, e as pessoas confundem muito isso, Juliana, assim, você trabalha com crianças, então trabalha com todas as crianças. Não. Por exemplo, hoje não trabalho com autismo severo, porque eu acredito que tem colegas bem mais capacitados, que têm uma identificação maior, que vão fazer um trabalho bem feito, né? E eu não me sinto hoje capacitada para trabalhar com um autismo severo, que você precisa de um estudo específico para aquilo. Então, por mais que eu entenda bastante sobre o assunto, que eu tenha toda, né, uma bagagem, eu deixo isso aqui para o meu colega que vai estar mais capacitado para aquilo, né? Então as pessoas às vezes confundem e vão chegando a algumas demandas, tu não atende. Eu já estive, né, em rodas de conversa que alguns colegas assim mais legais, tu não atende na chave, tu atendia tudo. Assim, por ser criança, atendendo tudo. Não, não é assim, não é bem assim, né? A gente precisa entender nossas limitações e conhecer um pouquinho das nossas habilidades. Então, eu penso que para trabalhar com criança e com adolescente, assim, o pontapé inicial é pelo menos o gostar desse público, ter uma identificação, né, uma aproximação com esse público é um pontapé inicial, porque não adianta você não ter afinidade e você tentar forçar aquilo, certo? Mas se você tem a afinidade, gosta daquele público, mas ainda não tem as habilidades, aí sim as habilidades podem ser desenvolvidas. Né? Então, por exemplo, eu acho muito lindo quem desenvolve trabalho com os idosos, mas eu nunca senti uma identificação, né? Então, eu realmente sempre me identifiquei com esse público infantil, da adolescência. E aí, eu penso que as habilidades primordiais que elas precisam ser desenvolvidas, né, primeiro a criatividade, porque, assim, a criança, ela é muito dinâmica, né, então, quantas vezes eu já planejei uma sessão e chegou no momento, por a criança ser esse ser dinâmico, mudou, né? E aí eu precisei, com a minha criatividade, fazer uma adaptação daquilo que eu tinha planejado. E aí, além da criatividade, vem a adaptabilidade e a flexibilidade, né? Do profissional. Quando a gente acaba sendo tem um funcionamento um pouco mais rígido e inflexível, isso pode vir atrapalhar dentro do processo, principalmente falando agora terapêutico com a criança, porque se eu planejo aquilo e não dá certo, eu me frustro, eu fico tentando forçar aquilo, a sessão não vai, acabou, né? A criança ela sente, ela não quer, ela não tá legal.
Então, eu penso que, assim, nunca, agora mesmo na pandemia, assim, essa parte da adaptabilidade eu fui descobrindo ainda mais em mim, porque eu precisei fazer uma adaptação muito grande, que eu nunca me imaginei fazendo, que é o atendimento online. Para mim, eu sempre, na minha mente, né, na minha mente, que nas nossas mentes, às vezes, elas têm os fatores limitantes, então, eu achava que só tinha que ser contato. Não, trabalhar com criança sem contato, do outro lado da tela, é impossível, é impossível. E aí, a partir do momento que as famílias foram confiando e as crianças foram me dando, elas me ajudaram muito, elas me ajudaram mais do que, assim, né? Então, eu sou muito grata aos meus pacientes que me deram a oportunidade de mostrar que dava certo. E eu tenho atendido, na verdade, hoje muitas crianças online e realmente está dando certo. E aí essa adaptabilidade, né, essa característica, ela é importante, porque realmente as mudanças acontecem, você precisa estar meio ali preparado para desenvolver, né, o que não estava planejado. A sensibilidade, né, assim, acho que nós profissionais que lidamos com crianças, a gente precisa ser muito perceptível mesmo, a entender, né, como é que a criança chega, como é que tá, às vezes ele já aconteceu em sessões assim de eu começar a trabalhar alguma coisa e a criança, incomodar a criança, e aí com a minha sensibilidade de percepção, eu espelhar aquilo para ela, né? Ela começar a dizer, eu tô com vontade de ir ao banheiro, né? E começar a sair da sala. Ah, então tô percebendo que tu tá incomodando, né? Tá incomodando falar sobre isso, né? Aí a criança, a percepção, ela percebeu que está me incomodando, né? Então, tu parece que tu tá sentindo vergonha de falar sobre isso, é isso, é isso. Então, assim, às vezes eles não dão nome para o que estão sentindo, e aí a mediação do profissional que está ali diante, né, daquela criança, ela é muito importante. Então, essa boa percepção, uma sensibilidade, a afetividade, eu acho que, assim, quando a gente aí isso para mim também é um ponto pontapé, porque assim, a gente além de precisar gostar daquele público, a gente realmente precisa ter uma afetividade, né? É muito diferente o trabalho com adulto, o trabalho com idosos, cada um vai ter suas particularidades com adolescentes, mas as crianças elas necessitam muito dessa afetividade, assim, para elas vinculam muito de forma muito rápida com você. Eu até escutei de uma semana passada, assim, de um paciente que não está em muito tempo, não está em muito tempo na terapia, mas já teve muitos avanços. E ela falou, Bruna, eu sei que tem o seu trabalho, mas para mim o que fica, isso foi a fala da mãe, o que fica mais foi o vínculo que ele teve com você, foi o diferencial, porque então, assim, tudo que você fala, tudo que você se propõe a fazer, ele recebe muito bem, porque ele vinculou de uma forma muito positiva. E esse vínculo vem exatamente dessa afetividade, né? E assim, mas assim, o autoconhecimento, Júlio, ele é muito importante. Eu acho que a gente precisa se autoconhecer mesmo. Eu vejo muitos profissionais que às vezes vão entrando assim no barco, no caminho de que assim, das demandas, ai, vamos aqui para cá, que criança, adolescente tem muita demanda, então vamos. Mas aí acabam, né, não se autoconhecendo e de forma irresponsável praticando uma área ou trabalhando com o público em que não tem muito ali então assim, né, hoje eu me sinto muito mais confortável de trabalhar com crianças e adolescentes do que com adultos. Chegar um adulto no meu consultório não é o que né, assim, eu até atendo jovens adultos, tenho alguns adultos, mas assim, não é a minha área, não é o que eu desejo, que eu almejo fazer no meu fazer diário. E aí é importante você se. Tem profissionais não, que gostam mesmo de sentar, trabalhar ali mais a escuta, porque a criança ela demanda energia, né? Então, tem até uma memezinha. Não, pode Uma falar. coisa que eu acrescentaria nessas habilidades que você está falando, acho que além da afetividade, a disponibilidade física, Sim. né? A criança, o Perfeito. psicólogo infantil, né? Sempre quando eu já atender criança, eu tenho que pensar na minha roupa, né? Então, o psicólogo infantil não pode estar com uma roupa que não te permita fazer de um tudo, tem que pensar no sapato, porque você vai rolar no chão, Perfeito. né? Existe assim, Perfeito. eu até brinco com os meus amigos, talvez daqui uns 20 anos eu não dei conta da questão física mesmo, né? Da pirueta, enfim, a gente faz de um tudo no consultório. Tem uma questão física, né? Tem. Que é muito
experiência com a criança. Sim, Então, perfeito. então, assim, de tudo que você falou, que eu achei fantástico, tem essa questão da disponibilidade física também, né? Tem demais. E é essencial, viu, isso que você falou, Juliane, porque realmente, às vezes, a gente. Eu acho lindo, né? Até minha terapeuta, eu admiro, ela é linda, chique, o salto fino. Meu Deus, Uhum. eu não. É exatamente a roupa, eu não posso usar um vestido, eu tenho que, né, com calça, eu atendo descalço. Eu também. Tem dias, né? Tem As dias mães que me eu veem saio descalço o tempo todo, né? descalço, eu passo o tempo quase todo. Então, eu tenho dias que eu termino assim, né? Então, Uhum. é bem isso Massinha de mesmo. modelar, né? Suja, toda Quem foi que suja. inventou o slime, pelo amor de Não Deus? é? É verdade. É isso aí mesmo. As unhas todas, as minhas unhas nem duro. Vou fazer porque é um É processo, você aquelas tá unhas ali de pegando mentira que o pessoal bota, ó, tinta. gente, não dá pra gente. Aquela, que a gente tem que Não dá. abrir coisas Ó, e rasgar. É é, unha é pequenininha, né? pequena, unha pequena. Até isso é importante, porque querendo ou não, assim, a gente tem esse, às vezes, um contato e tudo, e aí eu tenho muito cuidado, assim. Geralmente eu opto por cores, mas aí é uma coisa minha, Mais cores clara. mais claras Aquele também. casco que fica nas Sim, coisas. sim, sim. Então tem que ter cuidado com tudo isso. Mas teve uma coisa na sua fala que eu achei perfeita, Bruna. É porque muitas vezes a gente escuta, eu como professor, escuto muito isso dos alunos. Ai, mas eu Uhum, adoro criança, vou ser psicólogo infantil. E uhum, muitas vezes, isso que você falou dos protocolos, né, de você ter coisas mais estruturadas. Gente, o público infantil, assim como qualquer público, ele requer muito cuidado. Mas o sim, infantil em especial, a gente tem que lembrar muito das janelas de oportunidade, né? Existe uma sim, questão neurológica que é urgente. Então, uhum. um diagnóstico mal feito, né, primeiro, na infância como um todo, pode repercutir, né, A vida inteira. ao mesmo tempo que eu adoro essa fala, né? Eu gosto de trabalhar com criança, porque quem muda o começo da história, muda a história toda, né? Uhum, Esse também é um ponto importante. E eu vejo muitas psicólogas infantis, e eu confesso que eu também adoro um protocolo, uma avaliação psicológica, e a uhum, TCC, eles vêm produzindo muito material a respeito disso, uhum, então o problema nem é das abordagens, né? Mas é porque a uhum, TCC, ela vem se dedicando a protocolos, né? Nesse sentido, uhum, nos uhum. respaldam. E aí que eu digo, poxa, essa coisa da experiência na psicologia é importante. Mas é difícil, eu acho que não, como as crianças mudam muito, o ser humano muda Sim, muito, você não pode digamos assim, entrar na zona de conforto da sua experiência. Você sim, precisa de protocolos, você precisa de testes psicológicos, você precisa de sim. áreas. Então, quem vai De estar rede, né? Assim, de encaminhar. Eu muito encaminho demais para avaliação, né? Para avaliação neuropsicológica, né? Para o psiquiatra, para o neuropediatra, essa rede. Não adianta a gente ficar só com a fono, vamos conversar, porque não adianta você ficar ali só realmente na sua. Não existe isso. a suposta, porque a minha leitura é tal e eu tenho Uhum, e a minha uhum, experiência, não, gente, a gente precisa ter esses cuidados, né? Não só o psicólogo sim, infantil, mas a psicologia, ela precisa muito usar essa riqueza de recursos que temos, né? sim, Então, assim, usar todos esses protocolos. E a Bruna foi muito feliz quando ela traz, né, que a gente infelizmente vê muitos profissionais, eu nem vou dizer que eles estão sendo ruins, né, mas com uma uhum, formação um pouco superficial, e uhum, muitas vezes a gente escuta esses relatos, né? uhum, Não, Carla, eu fui, ele disse que meu filho não tinha nada. Aí, mas uhum, baseado em quê? Quais relatórios? Quais sim, inventados? Quais sim. protocolos? Não, ele Uhum. brincou ali com quebra-cabeça e disse que estava tudo certo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim, Trabalho é. ele requer muito olhar, muito desenvolvimento, né? O psicólogo ele tem que estar ali conectado com vários instrumentos Conhecimentos, instrumentos, isso. que garantam. Aí vem um outro conhecimento importantíssimo, né? Aí sim, o psicólogo infantil, acho que essa assim, é uma grande habilidade que a gente tem que trabalha com criança tem que ter, que é a relação com a família. Uhum. Então, assim, como é que a gente Isso. faz esse trabalho com a família? É, no meu primeiro atendimento, assim, a primeira coisa que eu deixo muito clara, né, que eu fecho aquele contrato e aquela parceria com a família. Porque, assim, o terapeuta, ele tem que dar conta e entender que ele não vai dar conta de tudo, né, então a gente precisa, eu olho muito assim, às vezes as crianças, elas são só sintomas,
de um contexto adoecido, então esse contexto ele precisa ser cuidado e amparado, né? Então, eu esclareço muito isso nos primeiros atendimentos com a família, fechando esse vínculo, essa parceria, porque não, eu digo, né, sobre, olha, eu não vou andar sozinha. Se eu andar sozinha, você vai, né, tá investindo dinheiro e fala, eu preciso da presença, eu preciso, né, de todo mundo aqui trabalhando junto em prol dessa criança. E dentro da minha prática, dentro da minha experiência, eu já, assim, é claro e nítido que os prognósticos, as evoluções acontecem de forma muito mais rápida e eficientes quando tem participação da família, né? E quando a família realmente se engaja na terapia da criança, porque terapia infantil, aí vem outro ponto, não é a terapia infantil. A gente trabalha com a família muito, eu trabalho muito com a família, né? Então, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe falando, Bruna, eu queria que você trabalhasse isso. Eu falei assim, não, a gente, com a criança, né, a gente precisa marcar com você, porque se ele está apresentando essa desorganização, está havendo uma desorganização aí né, dentro do ambiente familiar que desencadeou isso. Então, a gente precisa primeiro alinhar com vocês para não dá para depositar tudo no e aí as famílias, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque muitas famílias vêm muito com essa expectativa de que o psicólogo vai consertar o problema. Mas o problema ele é macro, ele não está na criança. A criança ela é a criança ela é a ponta do iceberg, né? E aí esse iceberg tem a família, tem a escola, tem muitas coisas que o psicólogo ele vai precisar sair da sua zona de conforto, do seu atendimento com a criança e investir, né, tempo. Por isso que precisa de muito, assim, né, tempo para ter atendimentos com a família, fazer o contato com a escola, é uma rede, né? Eu chamo, às vezes, né, dependendo a babá, né, porque eu preciso entender quem está diretamente com essa criança, tá? Às vezes só a criança ali, e aí dentro da minha fala eu trabalho muito, né, estruturo muito isso, olha, a terapia ela vai dar com os atendimentos, né, com a criança individuais, eu vou trabalhar ferramentas de regulação emocional, a criança entender melhor o que ela está passando, a questão comportamental. Mas se a gente não trabalhar a outra parte, que são vocês, né, a gente vai ficar limitado. Chega um momento que eu nadei e morri na praia. Então, eu preciso desse engajamento. E aí, assim, a gente sabe que tem famílias que realmente são muito participativas e muito colaborativas, e tem famílias que, mesmo assim, com essa fala, vem muito nessa expectativa de, por favor, conserte o meu problema. E com essas famílias acabam não funcionando. Você pode ser a melhor profissional que for, mas você não tem uma varinha mágica na mão que vai fazer mágica, né, no ambiente daquela criança. E aí acaba, às vezes, então já tiveram momentos que eu precisei condicionar a continuidade da terapia da criança com a presença da família, porque a família não ia, né? Então a gente precisa estar muito atento a todas essas dinâmicas, né, familiares, que a gente acaba lidando também com famílias muito diferentes, famílias adoecidas, famílias disfuncionais, todo tipo, né? Então a gente precisa também ter esse preparo, esse manejo de estar diante dessa família. E, Bruna, falando em questões disfuncionais, né? Quais são hoje, né? Até porque o cenário mudou bastante agora com a pandemia. Os temas mais comuns, assim, que você anda É. acompanhando no consultório. Assim, quando você fala que mudou bastante mesmo, né? Então, assim, primeiro que nesse período né, assim, no pós-pandemia não, que a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Nesse período pandêmico, o que eu tenho percebido? Houve, na verdade, uma super procura, né? Então, eu tinha uma procura já grande, né? Porque é uma demanda muito constante depois do isolamento, não vou dizer depois da pandemia, que a pandemia está sendo vivenciada, mas depois do isolamento, vivenciando esse processo de pandemia, está havendo uma procura muito significativa, aumentada de pessoas, né, para terapia infantil e com adolescentes. E aí as demandas que mais têm realmente aparecido nesse momento é a ansiedade, né? As crianças muito, muito, muito ansiosas. Não só a criança, acho que a gente, né, a sociedade como um todo, e aí, como eu digo, a criança é um sintoma, né? Muitos transtornos de ansiedade, fobia, transtornos de ansiedade de separação, porque as crianças passaram muito tempo com os pais, que tiveram perdas, né? Trabalhando no luto, e aí
né, com medo, a emoção, medo bem disfuncional, bem desregulada, medo de dormir sozinha, medo de que alguma coisa ruim possa acontecer. Então, tem a minha, assim, eu tenho recebido muitas demandas de transtornos de ansiedade no geral, né, com medos também envolvido, e a depressão infantil, né, e na adolescência. Houve aí um aumento, né, de crianças realmente mais adoecidas, adolescentes mais adoecidos, com esse processo né, do entristecimento, da apatia. Foram muitas perdas, né, Juliana? Então, assim, foram perdas no social, porque pararam de ir para a escola, foram perdas, às vezes, de um ente querido, e aí tem, tem essa depressão infantil, ela tem chegado agora com força, né, no consultório. E aí a gente entra até um pouco na temática principal dessa semana, né? Que é a Uhum, questão da automutilação. Antes da uhum. pandemia, Bruna, a automutilação já era uma temática. Muito, bem Já era uma recorrente. temática que vinha acho que nos últimos 5 anos, ela vem numa crescente muito significativa. Não me Uhum. sinto confortável, e muitos autores vão concordar comigo, de que a gente já está vivendo uma epidemia de automutilação. Acho que todo mundo Sim, vai lembrar aí daquele jogo da baleia azul, daquela sim, Remon, né, se eu não me engano, que são jogos que eles incitam a violência, né, que eles sim. incitam a autoagressão. Então, a Uhum, automutilação, ela já era uma problemática significativa no consultório antes da pandemia, né? Antes de 2020. E aí veio uhum, 2020, claro que cada um está vivendo essa experiência de uma sim. forma muito diferente, mas infelizmente isso já me preocupava. Esse projeto, Bruno, Uhum. ele era um projeto que a gente começou em 2019. Aham. Já Uhum, estava pesquisando automutilação, a gente já estava uhum, produzindo materiais educativos, é o que o Jeffrey faz, né? A gente produz uhum, materiais educativos para trabalhar a prevenção, né? No contexto escolar, nas comunidades como um todo. Então, infelizmente, a automutilação, ela, acho que potencializada pela internet, porque eles uhum. ensinam. Eles procuram, tem muita. Sim. E assim Uhum. como você descobre como tirar a mancha da roupa, você descobre como fazer com os Sim. Uhum, uhum, né? E como uhum, desenvolvem isso. E aí entra essa fala da Bruna, né? De crianças mais ansiosas, crianças mais depressivas, uhum. crianças sem bagagem para lidar com essas emoções, então encontram em alguns movimentos um local de buscar alívio, digamos assim. Sim, sim, E aí sim. entra a questão É, da automação, né? pois é, eu já, como você está falando, né, a automutilação, ela realmente, ela já vinha, né, eu lembro que quando eu estava na escola, no ensino médio, né, em 2015, 2016, no ensino médio, eu ficava, assim, assustada, assim, a sensação, a emoção era de susto, porque como eu trabalhava com ensino médio, tanto de casos, assim, que já estava assim, em evidência muito forte, então eu tinha contato diretamente com né, essa parte. Então, como você falou, já vem, né? Já vem. E aí, realmente agora em que a gente encontra, né? Estamos vivenciando um momento, né, mais da pandemia, em que houve, né, teve uma mudança contextual, uma mudança social, de adoecimento de forma geral, houve também, eu penso e percebo, né, que é um olhar meio dentro do que eu estou vivendo também enquanto profissional, um aumento, claro. E assim, e é isso que você está falando, é uma epidemia porque, assim, na adolescência, principal, agora sim, eu vejo mais na adolescência, né, na infância, eu tenho a infância ali até 11 anos, 12 anos, eu tenho pacientes que têm ideação suicida, né? Mas que, assim, ainda não tem essa questão. Mas na adolescência é algo que está muito recorrente, né? E muito, muito intenso. E eles conversam, assim, porque na fase da adolescência, a gente falando das etapas de desenvolvimento, o adolescente ele já tem uma identificação muito forte com os pares, então é um momento em que ele realmente se distancia da família, ele se identifica muito com os amigos, com o grupo, né, tem aquela os grupos vão se formando, e aí, se é presente, né, se eu tô triste, eu me cortei e me senti bem
tenta, né? Aí vem a curiosidade. Não, a minha amiga, ela fez e se sentiu bem, deixa eu ver como é isso. E aí vai indo, né? De uma forte, né? Acaba de uma forte influência ou outra. Então, é um assunto falado, às vezes até naturalizado entre eles. Tá aí nas redes sociais. Então, assim, enquanto profissionais, né, da infância e da adolescência e estudantes, né, que vão depois, que querem, que precisam lidar com esse tema, né, é difícil, são casos difíceis de se trabalhar, principalmente quando tem transtornos de personalidade desenvolvida, transtorno borderline, que são pacientes que se têm a característica, né, da automutilação, às vezes, bem presente. Então, são casos bem difíceis que precisam de muito estudo, muita estruturação em rede de apoio com outros profissionais, não trabalhando sozinho, né? Então, caso de automutilação, não trabalho sozinho, né? O psiquiatra ele precisa atuar juntamente comigo. Inclusive, ao longo dessa semana, Bruna, a gente vai ter psiquiatras, a gente vai ter o Ótimo. Conselho Regional de Psicologia conversando com a gente. Bacana. Porque aí o conselho é muito claro em relação à questão de risco à vida, né, na questão ética. Mas aí, né, a automutilação, inclusive até conversei com um psiquiatra esse final de semana para entender como era essa questão ética para o psiquiatra. Uhum. A gente sabe que existem, a gente vai conversar também sobre vários formatos da questão da automutilação, como é que elas ocorrem e tudo mais. Sim. Então, assim, são muitas questões que estão implicadas, né, nesse processo de cuidado e proteção dessa criança, Uhum. adolescente. E que, infelizmente, embora a mutilação seja muito prevalente na infância e na adolescência, ela não cessa na idade adulta. Então, muitas pessoas, se não tratadas, se não cuidadas, Com elas vão certeza. levar esse hábito durante muito tempo. Então, por isso Isso. que é muito importante a gente trabalhar a prevenção. Sim, Na a prevenção. minha última pergunta, né? Eu acho que uma coisa que vem crescendo muito, né? Que é a questão da orientação de pais, né? Assim, eu Uhum. acho que a gente poder hoje levar essa informação, né, da psicologia do desenvolvimento para as famílias, para elas Uhum. saberem, né, as melhores formas de intervir, a Uhum. expectativa que elas podem ter em relação àquela Sim. criança, né? Uhum. Eu queria saber como é que você trabalha isso, né, no Uhum. consultório, como é que esse diálogo dos pais, essa Sim. psicoeducação É a dos pais psicoeducação. para isso dar certo, né? Tem que ter, né? Assim, é algo também essencial ao processo. A gente precisa, enquanto psicólogo, né, da infância e da adolescência, tá muito bem alinhado com as teorias, com o estudo do desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, porque a gente vai estudar, a gente precisa estar alinhado exatamente com as etapas, né, do desenvolvimento. O que é que dentro daquela idade eu posso exatamente esperar, né? O que é que dentro daquela idade aquela criança está apresentando um atraso? O que é que. Então, assim, por exemplo, às vezes eu recebo ligação ou procura de famílias em que, por exemplo, a criança está com 2 anos, né? 2 anos e meio, e querem, às vezes, buscar uma terapia. E quando eu tento entender qual é a motivação, às vezes é uma simples questão da etapa do desenvolvimento, né? É uma criança que está mordendo bastante, é uma criança que está apresentando muitas birras, né? E aí a gente vai, principalmente assim, até nessas demandas, como você falou, eu trabalho muito a orientação de pais, e aí eu esclareço que, olha, né, eticamente eu não vou pegar um caso para trabalhar com criança dessa, mas se você tem dúvidas, se você não está sabendo como lidar com esses comportamentos que são inerentes, às vezes, né, ali à fase do desenvolvimento, a gente pode estar trabalhando na orientação de pais, que é passar informações, porque hoje, assim, eu vejo as famílias também, assim, um pouco muito inseguras, assim, sem às vezes saber para onde ir, com pouco conhecimento mesmo, né? Que bom que tem aquelas que realmente procuram ajuda, que entendem que às vezes não estão sabendo lidar. E aí a gente trabalhar a orientação de pais e levar exatamente essas etapas do desenvolvimento, né? Os medos, né? Existem medos que são comuns a cada faixa etária. Então, né? Uma criança que está apresentando, né? Está ali com 7 anos, 6, 7 anos, começou a apresentar o medo da morte, o medo de perder os pais. Ele está falando em morte.
Mas ele vai falar em morte, porque ele está se conscientizando agora que a gente tem início, meio, né? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre, que a morte faz parte do nosso processo de viver também. Então ele está se conscientizando, e aí, naturalmente, quando eu dou conta que existe a morte, eu percebo que meus pais podem morrer. E aí a gente vai vir esse medo, que é um medo natural. O que a gente precisa trabalhar é quando esses medos não, eles estão desregulados, estão a mais, né? Estão atrapalhando o funcionamento de vida da criança. Mas até isso, assim, os medos comuns de caridade, a questão mesmo do que esperar dessa parte do egocentrismo que passa ali entre até os 3 anos, e a criança fica com mais birra, do personalismo. Tudo isso vai fazendo a gente entender melhor aquela criança, o que esperar daquela criança, né? Tem pais que às vezes criam uma ansiedade de exigir muito, né, da criança, e aí comparar a criança com o outro, principalmente no processo que, quando se diz essa parte da leitura, da escrita, né, e gera uma ansiedade porque a criança não está. Mas existem as etapas do desenvolvimento, né? Sei lá, eu tenho criança que está no infantil 5 no consultório, aí a mãe, né, por isso eu acho que não está lendo ainda, precisa de um psicopedagogo. Não, ela está no infantil, o objetivo do infantil 5 não é ela sair lendo. Assim, pode ser que tenha algumas crianças que já leiam, tenham uma maturidade cerebral, mas vamos, né? Então, assim, estar alinhada com a psicologia do desenvolvimento e levar essas informações ajudam muito as famílias, né? Então, eu trabalho muito nessa perspectiva da orientação familiar de Bacana. pais. Bruna, eu queria muito te agradecer, né, gente? Inclusive dizer que a Bruna tem um dos Instagrams mais bonitos, né, que eu conheço. Oh, obrigada. Tem muita informação de qualidade, muita informação bacana, né? Para você que é estudante de psicologia, para você que é mãe, para você que é pai. Então, a Bruna, ela tem uma linguagem muito acessível, ela tem um material de qualidade, e ela está sempre trazendo, né? Inclusive, já comprei vários livros ali que a Bruna indicou também. Oh, que bacana, que bacana. Eu gosto muito de cuidar. Eu tenho essa responsabilidade de ter o Instagram não só como. Eu nem tenho essa perspectiva de ficar, às vezes eu nem faço meus stories, mas é de exatamente a tentar apresentar e levar um conteúdo responsável de qualidade, porque hoje a gente sabe que tem muitos Instagrams, muitas pessoas, né, se aventuram, mas eu acho que a gente precisa ter responsabilidade. Exatamente. Então, é psicologia infantil CE, não é isso? Isso, isso. Então, assim, eu super indico. A Bruninha tem um trabalho muito bacana, tem bastante experiência com a criança no coletivo, ou como é que eu brinco? No atacado e no varejo. No varejo. E Adorei ela tem, essa linguagem. ela tem um trabalho muito bacana. Então, vocês podem seguir a Bruna, né, nas redes sociais. Essa semana a gente vai estar inteira conversando sobre esse assunto. Vai estar no IGTV da Pitágoras, vai estar no YouTube também. E a gente espera vocês, né, nas próximas semanas. E, Bruna, muito obrigada pela disponibilidade Obrigada sempre, também. né, por Muito esse carinho. obrigada. E a gente se encontra nos próximos eventos, tá, Bruna? Pode deixar, fico inteiramente à disposição. Contem comigo, né, que eu adoro contribuir para a formação dos alunos, viu? Beijo.